Olá, pessoal! Estamos dando início a mais uma análise de questão de concurso e a questão dessa vez vai tratar sobre a validade de um contrato verbal e sobre presunção absoluta, além de exigir o conhecimento sobre contrato de prestação de serviço, mais especificamente se ele exige forma especial. A questão é bem bacana, do Cefaz de Minas Gerais, para a prova de auditor fiscal da Receita Estadual, banca FGV, tá? A FGV tem o costume de elaborar questões como essa, de casos concretos, que particularmente eu acho muito bacana. Então vamos lá. Marcos celebrou acordo verbal com Jorge, sem testemunhas, para que este realizasse serviço de marcenaria em seu imóvel, conforme as diretrizes ajustadas entre as partes no prazo de 60 dias. Veja, portanto, que se trata de um acordo verbal, ou seja, um contrato verbal, não tem testemunha, e o contrato é um contrato de prestação de serviço, mais especificamente, serviço de marcenaria. Muito bem, Jorge recebeu um valor adiantado proporcional a 20% sobre o valor do serviço. Passado o prazo, Jorge não entregou o serviço e anunciou que não o fará, considerando a ausência de contrato válido e assinado entre as partes, solicitando os dados bancários de Marcos para restituir o valor recebido. Muito bem, olha que interessante. Passado o prazo de 60 dias, o Jorge não fez, alegando que, pessoal, ausência de contrato válido e assinado entre as partes. Então, ele diz que não há contrato, né? Porque não houve assinatura. Isso significa dizer, pessoal, que o Jorge está alegando é que o contrato de prestação de serviço tem que ser por forma escrita, não pode ser por forma verbal. E aí? Isso a gente vai analisar. Então, diante do caso narrado, assinale a alternativa correta. Nós temos aqui 5 alternativas e eu vou trabalhar alguns conceitos que são necessários para respondê-las. Depois eu volto aqui para analisar cada uma delas. Fechado? Então vamos lá. Validade do negócio jurídico. Vale lembrar, pessoal, que conforme o artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Defesa é igual a proibido. Beleza. Dica extra. A estes pressupostos, alguns autores acrescentam 2, quais sejam declaração de vontade livre de vícios e a declaração de vontade em conformidade com a boa-fé e a função social. Muito bem, no caso ali narrado, a gente não sabe se os agentes são capazes, tá? Mas aparentemente são. O objeto é lícito, possível, determinado, tranquilo, e a forma foi a forma verbal. Aí a gente tem que agora saber se essa forma é permitida, né? É determinada pela lei, ou se ela não é proibida por lei. Qual é a regra, pessoal, quando se trata de forma? A regra é que o contrato pode ser celebrado de qualquer forma. Essa é a regra geral do direito. Os contratos podem ser verbais, podem ser escritos. Se escritos, podem ser por instrumento particular ou por instrumento público. Essa é a regra. A exceção é quando a lei exige que algum determinado negócio jurídico seja celebrado por alguma forma específica. Já adianto que, no caso do contrato de prestação de serviço, a lei não exige que haja forma específica, de modo que ele pode se dar de forma verbal. Então vamos lá. O artigo 107 do Código Civil, logo após ali o 104, vai dizer que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, regra geral, senão quando a lei expressamente o exigir, que eu havia comentado com vocês. A lei não exige forma especial para os contratos de prestação de serviço, e aí vocês podem olhar lá os artigos 5, 9, 3 e seguintes, que tratam da prestação de serviço. Exemplos de negócios que exigem forma especial. Então, por exemplo, não necessariamente escritura pública, tá, pessoal? Vou riscar aqui. Um exemplo exige, outro não. Então, por exemplo, a doação ela tem que ser por escrito, seja por escritura pública ou instrumento particular. A exceção é o parágrafo único do artigo 541, que vai dizer que permite-se a doação verbal se versão sobre bem móvel de pequeno valor, se lhe seguir incontinente à tradição. Ou seja, se for um bem de pequeno valor, como por exemplo um livro comum, ordinário, o doador, transferir esse bem imediatamente ao donatário. Aí há uma validade desse contrato, muito embora seja um contrato verbal, não haja um documento escrito acerca da doação desse livro de pequeno valor.
tá bom? Mas essa é a exceção. A regra é que as doações devem ser feitas por instrumento público ou particular. Muito bem. Outro exemplo de negócio jurídico que exige forma especial, nesse caso é escritura pública, é o que, pessoal? Negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Isso significa que, se você quiser, por exemplo, vender a sua casa, e a sua casa vale mais de 30 salários mínimos, a venda se dará por um valor acima de 30 salários mínimos, você tem que fazer essa venda por escritura pública, senão esse contrato de compra e venda será nulo, tá? Nulo, com base aí no artigo 166 do Código Civil, muito embora esse negócio jurídico aí possa ser convertido numa promessa de compra e venda, como já analisamos uma questão de concurso anterior, tá bom? Então, muito bem. Então, dois exemplos aqui de negócios que exigem forma especial. Muito bem. Uma outra questão importante para resolver a pergunta é a questão sobre presunção absoluta. As presunções legais são as presunções que decorrem de lei e podem se dividir em presunções absolutas. E aí, pessoal, vocês vão ver isso frequentemente. Inclusive, essa questão usa esse termo em latim. Jure e de jure significa presunção absoluta. E as presunções também podem ser relativas. E aí vocês vão ver esse termo em latim, juris tantum, tá bom? Então, o que são presunções absolutas? São aquelas que não admitem prova em contrário. Ou seja, a presunção é indiscutível, tá? Exemplo, artigo 163 do Código Civil, presume-se fraudatórias dos direitos dos outros credores, as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Outro exemplo de presunção absoluta, nas relações de consumo, presume-se de forma absoluta a vulnerabilidade do consumidor. Então, no caso concreto, o fornecedor de produtos ou serviços não pode, por meio de prova, demonstrar que o consumidor não é vulnerável. Por quê? Porque essa é uma presunção absoluta, uma presunção inafastável, tá bom? Prevista pelo artigo 4º, inciso 1 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, e as presunções relativas o que são, professor? São aquelas que admitem prova em contrário. Então, um exemplo é que a presunção de paternidade atribuída ao marido em relação ao filho de sua mulher, nascido na constância de casamento, pode ser elidida, afastada por meio da ação negatória de paternidade. Ou seja, se existe um casal e se a esposa tem um filho durante o casamento, a presunção legal de que o marido é pai dessa criança. Essa presunção é absoluta? Não, essa presunção é relativa, ou seja, ela admite a prova em contrário. Tanto admite que o pai pode, se houver desconfiança de que o filho não é seu, exigir, por exemplo, um exame de DNA, né? Ajuizar uma ação negatória de paternidade. Ou seja, há uma presunção legal de que o marido é o pai da criança, porém, essa presunção pode ser afastada. Portanto, é uma presunção chamada de relativa. Com base nesses conceitos, vocês estão aptos a responder a questão. Então, vamos retornar a ela. Muito bem, pessoal. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta. Se você não lembra o caso, dá um pause e lê novamente. Letra A. A alegação de Jorge procede, pois a validade da declaração de vontade depende de forma especial escrita, senão a qual não há contrato. A gente acabou de ver que a regra no direito é que a declaração de vontade ela tem forma livre, salvo se a lei prever uma nova especial. E a gente viu que para a celebração de contrato de prestação de serviço, a lei não exige forma especial, de modo que o contrato pode ser verbal, portanto, a questão está errada. B. A alegação de Jorge não procede na medida em que a forma do negócio jurídico celebrado entre as partes é livre. Opa, correto. De modo que a adoção de forma escrita teria simples função probatória. Correta. Alternativa certa, alternativa B. Vamos ver as demais. C. A alegação de Jorge procede porque o acordo verbal, ainda que possível, não pode ser considerado contrato válido se não for acompanhado de testemunhas. Ora, pessoal, a gente viu que nesse caso não existe nenhuma exigência para validade do contrato, nenhuma forma especial, melhor dizendo, para validade do contrato de prestação de serviço, de modo que não são exigidos testemunhas, tá certo? Portanto, a questão está errada. Letra D. A alegação de Jorge não procede, considerando que o recebimento de quantia antecipada para execução do serviço gera presunção juri e de jure, que prova a existência do negócio verbal.
Ora, pessoal, a presunção júri de jure, como a gente viu, é a chamada presunção absoluta, né? Presunção absoluta, ela tem que ser prevista em lei, né? Ela é uma presunção legal. No caso, não há nenhuma norma que diga que exista essa presunção, ou seja, que o pagamento antecipado de uma quantia presuma-se de forma absoluta a existência de um negócio jurídico verbal, tá? Não existe isso. Portanto, essa questão está errada, tá bom? Letra E. A alegação de Jorge procede, visto que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição de direitos e obrigações a serem executados sobre bens móveis. Essa questão aqui, pessoal, está fazendo uma confusão com o artigo 108 do Código Civil. Artigo 108 do Código Civil, né? Que diz algo parecido, mas que é diferente. Ele diz que a escritura pública é essencial à validade de negócios jurídicos que visem a constituição, renúncia, transferência, modificação de direitos reais relativos a bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, que não diz aqui a questão, né, a serem executados sobre bens imóveis, e nem é o caso da questão aqui narrada, que é um contrato verbal de prestação de serviço, não envolve aqui direitos reais, tá certo? Então, questão também errada. Com isso, nós encerramos a análise. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.